Pronto. Pessoal, boa tarde, então. Todos tranquilos aí, viram lá a atividade. Tô um pouquinho com a garganta coçando ainda e tossindo de vez em quando, mas de resto tá tudo tranquilo. O conteúdo de hoje, né, deixa eu compartilhar aqui então a minha janela, o meu guia aqui do Chrome. O conteúdo de hoje já é mudança de assunto. A gente já fechou ali as nossas 2 semanas de introdução aos sistemas operacionais e agora é a gerência de tarefas ou de processo. Então a gente já entrou nesse conteúdo. Eu só não tive tempo ainda de refazer uma nova área, né? Porque agora já é gerência de tarefas. Tá? Mas quando acaba a aula eu faço o negócio bonitinho. Então a gente vai ver esse conteúdo hoje. São 24 slides, é bem tranquilo, é bem introdutório mesmo, que é para explicar como é que funciona a ideia da gerência de tarefa e por que ela precisa acontecer. Não vai explicar ainda, por exemplo, como é que um processo se organiza, como é que uma tarefa se organiza, né, isso é da próxima aula, e nem vai falar ainda na parte do escalonamento, que é o nosso trabalho. Tá? Então, eu também, como eu estava meio cansado no fim de semana, eu não liberei ainda o trabalho de vocês. Tá? Mas até sexta-feira, no máximo, eu libero. Senão, a gente libera na semana que vem, de acordo com a entrada do conteúdo mesmo, que é o conteúdo de escalonamento dos processos de tarefas. Tá bom? Então, eu vou para o conteúdo e aí vocês vão me perguntando à vontade. Tá? Lembrando que eu estou vendo a apresentação, então se chegar alguém ou alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar, ou então perguntar ali no chat e alguém me avisar. Primeira coisa é que eu mudei o meu material sempre foi gerência de processos, tá? E eu resolvi agora, na quinta-feira, dando uma lidinha com calma, chamar de tarefa. Acho que o Mazieiro está me convencendo de tanto eu usar o livro dele, que dá para entender processo como tarefa. Eu não sou muito fã, não era muito fã, mas eu acho que eu consegui entender. Então, eu literalmente segui um pouco mais o livro do Mazieiro. Tem muito material aqui no slide que é do livro atual, da versão atual do Mazieiro, e eu resolvi deixar o nome, então, gerência de tarefas. Tá bom? Então, vamos nós. A gente já sabe, a gente já tem noção, eu acho, que o nosso sistema de computação, né, ele, embora passe aquela ideia de que ele consegue fazer tudo, ele de fato ele não tem recurso para fazer tudo. Né? Ele não tem memória suficiente para tratar a quantidade de informações e dados, ele não tem processadores para executar, né, uma elevada gama de aplicações, de programas, ou fazer manipulações de dados. Né? Então, a gente sabe que a gente meio que vive uma ilusão. Né? O nosso sistema de computação, o nosso computador, o nosso smartphone, ele nos vende a ideia de que ele tem uma memória de tanto e que esse negócio é meio que infinito, mas não é. Né? Ele tem limitações de hardware que vão atrapalhar. E aí a gente vai perceber hoje e durante essas semanas falando sobre tarefas, falando sobre processos, que tem tarefas diferentes. Né? Eu posso ter uma tarefa, né? Eu estava falando com o Odalísio agora, que ela, por exemplo, ela necessita de processamento. Por quê? Porque ela pode ser uma tarefa de um programa, de um aplicativo de cálculos matemáticos, físicos, químicos, por exemplo. Então, ela tem uma grande leitura no começo, né? Essa tarefa ela precisa ler uma grande quantidade de informação. Depois que essa informação está alocada em memória, ela tem que processar. Então, você imagina lá multiplicação de matrizes. Né? O trabalho todo é ler todo o conteúdo das matrizes, 2, 3, não sei quantas são, em memória, e aí, depois que está tudo em memória, executar. Começar a fazer os cálculos todos. Né? Porque você calcula e, de novo, coloca em memória para depois, ao final, fazer o envio para a saída. Impressão, para tela, para um arquivo, algo do tipo assim. Então, tem processos que são muito mais, que necessitam muito mais do uso da CPU, do processamento. Tem outros não, que vão precisar de entrada e saída. Né? Um editor de texto, por exemplo, ele está ali sempre entrando e saindo, né? Você está digitando alguma coisa nele e vendo alguma coisa. Então, a tua entrada e saída é muito mais
importantes, né, têm uma dimensão maior do que o processamento. Tá? Então a gente tem esse problema. Né? E não adianta, professor, mas a minha máquina tem 4 cores, 12 cores, 24 cores, ela usa Hyperthread, ok, vai dar no mesmo. Né? Ainda é uma limitação. Tá? Então, a melhor ideia que se pensou foi pensar em mecanismos, métodos, onde você consiga utilizar o recurso da máquina entre todas as atividades que ela está tentando executar. Né? Então, assim, ela tentar meio que compartilhar, né, ou ser justa, para que todo mundo que está ali naquela máquina, naquele sistema de computação, ele possa ser executado da melhor forma possível. Tá? Não quer dizer que todos serão executados igualmente. Tá? Nem sempre isso é possível e nem sempre se quer isso. Tá? Vamos de novo. Eu posso ter um processo, uma tarefa, que ela faz algum tipo de execução temporal. A cada, sei lá, 1 segundo, ela precisa gerar um ping, né? Eu estou vivo, algo do tipo assim, mandar um sinal para manter alguma coisa operando. Então, essa tarefa ela precisa de tempos bem definidos. Então, a cada 1 segundo, ela tem que ser colocada em execução, executar o ping dela e morrer. E morrer não, nem voltar a esperar para daqui a um próximo 1 segundo ele execute de novo e assim vai. Tem outras não, que isso não tem nenhum tipo de problema. Tá? Então, a melhor ideia quando se pensa em gerência de tarefas é tentar ao máximo ser justo para que todo mundo, né, todas as tarefas ou processos, programas que vão ser colocados em execução no teu sistema de computação tenham acesso aos recursos a qual precisam. Memória, CPU, entrada e saída, disco, esse tipo de coisa. Então, a ideia, né, que está por trás aí de gerenciar tarefas é que os recursos eles vão ser disponibilizados para várias aplicações, né, para vários processos, para várias tarefas. Então, o processador ele é meio que compartilhado, né, ele é chaveado, é tua vez, é tua vez, é tua vez, é tua vez, entre todo mundo que precisa usar. Né? E já que o processador, que é quem vai executar, vai ser chaveado, a entrada e saída também vai precisar ser acessada. Então tem que achar um mecanismo para fazer com que eu consiga executar algo no processador e eu consiga acessar entrada e saída e não perder muito da minha eficiência. Vocês lembram lá das primeiras aulas que tinha aquela ideia do processo, que na hora que ele precisava de I/O, eles paravam de executar, ficava ocioso nosso processador, e aí depois que ele conseguia obter os dados dele, é que ele voltava para processar. Isso não pode acontecer. Né? A gente tem que deixar o processador sempre trabalhando. E aí é por isso, então, que se criou a ideia de processo, a ideia de tarefa, né? Para tentar garantir que o nosso hardware, processador, dispositivo, memória, vai ser utilizado da melhor forma, da forma mais eficiente. Então, o que é uma tarefa? Né? Uma tarefa, a gente pode pensar que é um fluxo sequencial de instruções, né, que foi preparado para construir, para executar, para realizar uma operação, uma finalidade específica. Ah, professor, mas isso aí é um programa. Calma, né? Então, assim, a tarefa ela tem uma definição, ela tem uma função, né? Ela vai realizar uma sequência de instruções, de funções com uma certa finalidade. Um cálculo mais complexo, faltou um acento aqui, né? Uma editoração gráfica, a formatação de um disco, um envio de conteúdo via rede, ok, né? A questão é que a tarefa ela é vista de forma mais correta como uma instância de um programa que está sendo executado pelo computador. O programa, a gente pode imaginar que o programa é algo mais estático. Né? Quando se fala em programa, é algo que está parado. Né? O programa não está em execução. O que está em execução é a tarefa. E essa tarefa ela pode fazer parte, ela pode ser todo o programa ou ela pode ser parte do programa. Né? Então, a tarefa ela é uma instância, por isso que ela é uma instância, de um programa que está sendo executado ou vai ser executado num computador, num sistema de computação. Né? E quando se fala em executado, né, a palavra execução, executado, ela significa que os dados e instruções estão em memória e eu tenho
tempo para colocar esse cara em, de fato, execução no processador. Tá? Isso é uma tarefa que está pronta para ser executada, vamos chamar assim. Tá? E a última definição é que a tarefa é uma unidade de atividade, né, que é caracterizada pela execução de instruções sequenciais, né, ou uma sequência de instruções, que tem um estado, né, e que tem um conjunto de instruções de sistema associadas a ela. Quais são instruções? Espaço em memória, uso de disco. Então, ela tem uma gama de outras operações vinculadas à tarefa, né, para que ela, de fato, consiga colocar o processo, a tarefa, desculpa, o programa, na realidade, né, em execução. Tá bom? Aí tem aqui, ó, não confundir programa com tarefa. O programa é o conjunto de uma ou mais sequências de instruções escritas, né, que vão resolver lá o nosso programa. Só que o nosso programa, o nosso problema, né? E de forma geral, um programa é uma aplicação, um utilitário, alguma coisa, e ele é estático, né? Ele está lá só armazenado no disco, né? Na hora que eu coloco em execução, que eu mando ele ser executado, ele se torna uma tarefa. Parte dele pode virar uma tarefa. Eu posso ter várias tarefas ligadas ao mesmo programa, tá? Não tem um problema em relação a isso, não. Tá? Então, o programa é a ideia como um todo, o aplicativo, mas que está estático, que está apenas armazenado em disco. Quando ele sai do disco e ele começa a ser executado, ele vira uma tarefa ou várias tarefas. Tá bom? Então, para finalizar, a tarefa ela é uma execução sequencial por um processador, né? Aí eu posso ter uma tarefa no processador, outra em outro processador e assim vai, da sequência de instruções do programa lá, né? Com o objetivo de realizar aquilo que foi preparado para ele. Então, a tarefa é a execução, é o lado dinâmico do processo, né? E a tarefa, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela tem estados bem definidos de acordo com o que está acontecendo para que ela de fato seja executada. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Né? Aí tem a pergunta: será que o seu computador está gerenciando tarefas agora? Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Eu vou abrir um terminal. E é na hora que eu abrir o meu terminal aqui, se tiver algo que eu acho que tem, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê o Chrome aqui? Pronto, perfeito. Então eu vou só rapidinho interromper esse compartilhamento aqui, voltar aqui ao compartilhamento e vou compartilhar tela inteira. Tela inteira, ok. Pode falar. Ah, obrigado, Paulo. Ó, eu tô com o meu terminal aberto aqui, tá? E tem um monte de bagulho aparecendo aí. Eu vou só executar aqui um comando PS, AUX, né? O PS ele vai procurar os processos que estão em execução e eu quero que ele me diga os que estão ligados ao Chrome. Então, ó, embora eu tenha um programa em execução, o Chrome, eu tenho aqui, ó, no meu perfil, na minha área de usuário, né, como Eduardo Feitosa, eu tenho um processo, né, uma tarefa executando, né, que é o Chrome aqui, ó. Eu tenho a minha pergunta pelo Chrome, quando eu perguntei agora se tinha o Chrome, e eu tenho uma outra tarefa executando o Chrome também. Tá? Então, assim, isso porque eu estou no modo Eduardo Feitosa. Se eu for logar como usuário, acho que é sudosu, eu consigo? Pronto, ele vai pedir a minha chave. Pronto. Se eu fizer a mesma coisa aqui agora, é muito provável que eu encontre muito mais. Não, deu a mesma também. Legal. Eu achei que eu fosse encontrar mais instâncias, mais processos, mais tarefas relacionadas ao Chrome. Tá? Então, assim, se eu fizer só um PS agora ao X, isso ó, são todos os processos, as tarefas que estão em execução agora aqui no meu computador. Né? E é um monte. Né? Percebam que tem um monte aí de tarefas. Tudo bem? Vou finalizar aqui e vou de novo interromper esse cara
para voltar a compartilhar a sua guia, que fica mais fácil a gente conversar. Então, o que a gente percebe é que o nosso computador, o nosso sistema de computação, o computador, mobile, o que for, ele está de fato gerenciando, executando várias tarefas ao mesmo tempo. Mas como é que isso é possível, né? Como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que ele consegue gerenciar um monte de coisa ao mesmo tempo e o negócio funciona bem? Então vamos lá. Para entender melhor a gerência de tarefas e o uso das tarefas, a gente precisa acabei de falar, né? Como é que esse cara funciona? A gente precisa entender um pouquinho do passado, né? Vocês lembram do passado? Vocês lembram daquela ideia quando a gente trabalhava com monotarefa? Lembram lá que nós tínhamos que perfurar cartões, levar lá para o operador colocava na máquina, a máquina lia aquele negócio, tinha uma fila enorme de gente na minha frente para poder executar, né? Aquilo eram sistemas monotarefas, né? O nosso sistema de computação só executava uma tarefa por vez, né? E é mais ou menos o que está nessa figura aqui. A figura é mais nova e bonitinha, é lá no livro do Mazieiro, mas ela tem a mesma ideia, né? Eu tenho um sistema de computação, eu tenho o processador, eu tenho memória, eu tenho entrada e saída e eu tenho o disco, né, que é outro periférico também. Mas eu só consigo executar uma tarefa por vez. Então, a minha tarefa vai ser colocada em execução. Então, eu vou lá ler o disco onde está aquele meu conteúdo. E aí eu vou, então, carregar esse cara para a memória. Então, eu coloco todo o meu conteúdo, dados e instruções na memória. Acabou de carregar, está em memória, eu venho para o passo 3, que é a execução dessa minha tarefa, né? Eu vou colocar esse cara em execução, em funcionamento. E aí, quando ele acaba, ele gera uma saída, e essa minha saída ela é de novo encaminhada para o disco, e aí ela pode ser impressa, salva em alguma outra coisa. Tá? Então, esse nosso sistema, ele executava, né, apenas uma única tarefa por vez. Né? E aqui já está até mais moderno, porque já tinha disco rígido, teclado, já tinha monitor ali, né? Imagina lá nos anos 40, 50, que o negócio era cartão perfurado. Então, assim, era muito complicado. E aí vocês vão lembrar, ou vão concordar comigo, né? Que se eu executo uma única tarefa por vez, né? Se é monotarefa, essa minha tarefa, ela tem no máximo 3 estados, né? Ou ela é nova, né? O que é o nova? Eu estou carregando eu estou carregando essa tarefa para a memória, né? Então, estou carregando dados, carregando instruções. Na hora que eu carreguei ela, né? Na hora que eu cliquei no botão para ativar a minha aplicação, essa minha aplicação agora está gerando uma tarefa ou tarefas, né? Então, eu tenho uma tarefa nova. O que está acontecendo? Os dados, as instruções estão sendo copiados, carregados para a memória. Na hora que tudo é colocado em memória, né, eu agora posso então executar. E aí, quando eu começo a executar aqui, né, esse ponto 3 aqui, a minha tarefa agora está num estado de executando. Ela está rodando, né, como a gente está acostumado a falar, certo? E aí, na hora que a minha tarefa chega ao final, que todos os dados de saída foram salvos para a memória, né, para depois serem copiados para disco, a minha tarefa chega ao seu final, ela termina, tá? Então, uma tarefa, né, executando num sistema que é monotarefa, que executa uma por vez, ele é novo, ele está executando, ou ele está terminado, ou ele acabou, né? Só vai funcionar desse jeito aí, tá bom? Só que a gente já sabe, né, já viu naquela aula de introdução, que usar sistemas monotarefas, como tinha lá o nosso operador, o querido operador, era muito lento, né? O negócio não funcionava. E aí, então, lá na primeira para a segunda geração, os caras criaram essa ideia de usar um monitor de sistema, né? Um monitor residente, né? Então, agora, junto com o sistema operacional, era carregado em memória um outro código, que era esse monitor, que ele gerenciava uma fila de programas para serem colocados em execução.
né? Então, você ainda era meio que um pouco monotarefa, né? Mas você agora tinha uma fila para tentar ajudar a melhor definir quem vai ser colocado em execução. Então, se já tem na fila uma tarefa que vai executar em, sei lá, 1 segundo, 1 minuto, e tem uma outra que está lá na fila, talvez na frente dessa menor, mas que ainda está carregando conteúdo para a memória, eu deveria trocar esse cara de posição e executar. Então, se criou essa ideia do monitor de sistema. E aí o monitor de sistema gerou a evolução para que nós pudéssemos agora trabalhar com sistemas multitarefas, né? Eu tinha o monitor de sistemas e aí também houve ali uma evolução óbvia da tecnologia, né? Então a gente conseguia agora tratar de mais tarefas ao mesmo tempo, se é que a gente pode dizer assim. Contudo, né, embora o monitor ajudasse, o processador tivesse avançado, o nosso sistema de computação ainda era um negócio gigantesco, né? Não era um PC, ainda era aquela sala enorme. O I/O era fita magnética, era cartão, né? Era um negócio muito lento, muito arcaico. Então, o processamento, embora não fosse maravilhoso, era muito mais rápido do que a velocidade de comunicação entre dispositivos de entrada e saída, né? Processar ali dentro do hardware era muito mais rápido do que fazer a fita. Ligou a fita, roda para cá, roda para lá, posiciona não sei o que, faz aquilo. Não vai. E rodava numa outra velocidade. Então, com essa ideia do monitor residente, mesmo ele ajudando, eu tinha o processador ainda muito ocioso, porque eu tinha incompatibilidade de tempos, né, de tecnologias de entrada e saída. Então, se fosse fita, a impressão, o negócio era muito trabalhoso, né? Era muito lento e dava como é que é o nome? Uma perda muito grande. E naquela época, como eles eram muito grandes, aquilo era energia, né? Os computadores geravam muita energia, eles eram baseados em válvulas. Então o negócio era muito caro, ficava muito quente e se consumia muita energia para poder funcionar. E aí, então, vamos fazer o seguinte: vamos deixar com que o nosso monitor agora, além de tentar definir qual é o melhor processo, tarefa a ser colocada em execução, vamos deixar com que ele suspenda também, né? Vamos fazer agora com que, olha, se ele percebe que uma tarefa vai demorar, né, a ser executada, né? Ou melhor, se a tarefa vai precisar de mais conteúdo de entrada e saída, né? E tem uma tarefa que já está toda em memória, pronta para ser colocada em execução, eu posso parar esse cara aqui, né? Ela começou a executar, vai fazer a entrada e saída, eu paro ela, tiro ela de lugar, coloco a outra que vai executar mais fácil, quando ela acabar eu volto. Alguém perguntou? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Como você estava falando, antigamente tinha os cartões e tinha muito. Demorava, tinha esse negócio de fila, mas que tipo de aplicações eles faziam mais ou menos nesse tempo, vocês podem dizer? O grosso eram aplicações matemáticas e físicas. Né? Ah, A computação surgiu para isso. Né? Não tinha nada gráfico, assim, nada de interfaces gráficas. Talvez plotasse algum plano cartesiano, algo do tipo assim. Mas a maioria das aplicações eram físicas e matemáticas. Tá? Era resolução de cálculos mesmo. Né? Que daria para fazer na mão, dava mais tempo, né? E com o computador era muito mais rápido, digamos assim. Né? Para quem viu aquele filme Estrelas Além do Tempo, né, das computadores humanas, né, as senhoras que faziam os cálculos matemáticos lá, era isso, né? O computador era utilizado para cálculos matemáticos, tá? Seja para física, para matemática, alguma coisa para química, mas era isso. Então, assim, interface não importava. Importava era colocar a tua aplicação lá, né, o teu código para executar, o teu cálculo, e aquele negócio executar e dar uma resposta, tá? Então, o que os caras imaginaram? Assim, vamos permitir que o nosso monitor ele também consiga suspender uma tarefa. Ele tira ela do ar, coloca uma outra, e aí, na hora que ela puder voltar, ele coloca ela de volta. Né? Então,
eu de fato faço com que o meu processador fique o menos ocioso possível, né? Aí, obviamente, né, eu resolvo uma questão que é o meu processador ele agora fica bem menos ocioso. Por outro lado, eu interajo ainda mais com a memória, porque eu tenho que tirar alguém que estava em execução, voltar para a memória, carregar alguém que está para a execução, e eu vou interagir ainda mais com entrada e saída. Né? Então, assim, por um lado, eu deixo o processador trabalhando mais, mas a minha interação ainda é muito maior. Então, ainda quando não tiver diferença de tempo da execução dentro do processador com a memória para entrada e saída, o meu ganho, eu tenho um ganho, mas não é um ganho espantoso, porque eu tenho ainda um déficit quase que não sai. Para isso aí. Como é que era essa função de suspensão? Como é que o monitor residente ele conseguia, o monitor de sistema, ele conseguia suspender uma operação? Então, se criaram rotinas, né, de entrada e saída para que o monitor conseguisse paralisar, suspender uma tarefa. Então, era do tipo assim, parou a tarefa, gera um espaço em disco, um espaço em memória, para eu transportar isso aqui para lá. Faz isso, salve em disco. Então, assim, se criou uma série de rotinas, né, para que o monitor conseguisse falar com a memória e falar com a entrada e saída, e assim, de fato, suspender, trocar o contexto, que eu vou explicar depois com calma, né, e aí o negócio funcionar. Tá? Mas é uma ideia, acho que foi a ideia que revolucionou o processo. Ó, pegando a primeira figura, né, a ideia ainda é a mesma. Pode falar. Eu estava pensando aqui no processador, ele tem muita ociosidade nos dias de hoje? Muito menos. A ociosidade sempre vai ter, né? Mas bem menos. Porque nós temos os processadores que são super rápidos, memórias de acesso muito rápido, e os nossos barramentos hoje são muito rápidos também. Né? Então, assim, se a gente tem ociosidade, não é pelo hardware, tá? É mais pelo programador. Né? Então, de novo, você imagina um código, né, que ele foi escrito para ser sequencial. E você tem uma máquina que tem, por exemplo, 12 núcleos. E esses núcleos ainda podem ser configurados para rodar com Hyperthread, então teria 24. Mas o programador escreveu aquele código para ser sequencial. Então ele só vai usar um núcleo dos 24 possíveis. Né? Aí não tem muito o que fazer. Aí se o programador entender que ele vai executar o código dele numa máquina com capacidade de múltiplos núcleos, aí ele pode desenvolver um programa muito mais eficiente. Né? Obviamente, nem tudo pode ser paralelizado. Né? Tem funções, instruções que não dão. Mas naquele exemplo clássico ali que eu dei de soma ou multiplicação de matrizes, né? Você pode dizer assim, ó, já que eu vou multiplicar uma matriz de 1 milhão por 1 milhão, e eu tenho 10 núcleos, então de 1 a 100 mil é com esse núcleo. 101 mil a 200 mil é esse núcleo. E assim vai. Né? Se o programador entender o ambiente onde ele vai colocar em execução o seu código, a sua aplicação, a programação acaba sendo muito mais eficiente. Tá? A mesma coisa vale para entrada e saída. Se ele conseguir, né, manipular para que a entrada e saída não fique constante, né, que ele consiga fazer um bloco de leitura, depois um bloco de escrita, é muito mais difícil do que ficar, lê um pedacinho, escreve um pedacinho, lê um pedacinho, escreve um pedacinho. Esse negócio atrapalha. Tá? Então, no caso da multitarefa, agora, ó, o que acontece? Né, no caso do monotarefa aqui em cima, pronto, né, só tinha memória. Agora nós temos, dentro da memória, o nosso monitor residente. Bora, meu filho, passei. Então, eu tenho agora alguém que controla a execução. Então, tá lá. Esse cara sabe que a tarefa 1 vai iniciar. Então, tá lá. Vou colocar a tarefa A em execução. Ela está aqui executando bonitinho. No meio do caminho, ela precisa de uma operação de entrada e saída. Ah, é?
legal. Precisa de sair, então tá bom. Eu posso muito bem pará-la aqui, né? Eu tenho que fazer uma leitura, então eu vou colocar agora a tarefa B em execução. A tarefa B executa, quando ela acaba, ela devolve. Já acabei a minha leitura. Eu posso agora, então, voltar para que esse cara seja de novo colocado em execução. Então, eu tenho um monitor, né, de sistema, um monitor residente, como está acostumado a falar, que ele fica gerenciando essa troca de processos, de tarefas, né? Executar uma, beleza. Ela precisa de algo, paro ela, executo a outra. Precisa de algo, paro ela, executa a outra. A primeira já parou, já não tem, já pode voltar a executar, então eu vou voltar a executar ela. Então ele ficava trocando, né, o uso do processador, vamos chamar assim, né? Desculpa, gente. Entre a memória, né? Entre as tarefas. Então, isso deixou o negócio muito mais eficiente. Tanto que, mudou agora a quantidade de estados. Lembra que no monotarefa eram 3 estados. Era novo, executando e terminado. Agora, eu tenho um estado de pronto. Já que eu tenho um monitor agora, o novo vou carregar tudo para ser colocado em memória. Coloquei em memória, ele fica pronto. Né? Ele não é direto executado. Ele fica pronto, porque tem agora aqui uma fila de outras tarefas. E aí, quando ele recebe o ok, ele vai para a execução. Foi para a execução, ele pode ir para a execução até acabar, dependendo de como é que ele estiver lá, se ele for curto, algo do tipo assim, ou se ele precisar de entrada e saída, se acontecer alguma coisa, ou até se tiver uma restrição de tempo para ele executar, ele é suspenso. Né? Suspendeu, aí ele volta para o fim da... Volta não, né? Fica aguardando resolver aquela coisa dele e volta para a fila. Geralmente no fim da fila. Né? E aí o negócio fica executando. Então nós saímos do monotarefa de 3 estados, né? Novo, executando e terminado, para 5 estados agora. Né? Novo, pronto, executando, terminado e suspenso. Né? Tudo bem? Tranquilos aí? Aí vocês vão dizer, pronto, né, professor? Isso é o que nós usamos hoje. É quase isso. O que a gente usa hoje é um sistema multitarefa de tempo compartilhado. Por quê? Embora a ideia do monitor residente ali, suspendendo as tarefas, funcione muito bem, né, o hardware já tenha melhorado pra caramba, ainda acontecem os famosos erros aí dos nossos queridos programadores. Né? Então, assim, o livro do Mazieiro tem ali um código de um loop infinito, de um laço infinito. Né? Só para procurar lá no livro do Mazieiro. O cara criou um contador para contar de 1 desculpa, de 1 até 1000, só que, e para somar, né, esse contador, só que ele esqueceu de incrementar o contador. Então, o contador inicia com 0, aí ele vai. Enquanto for menor que 1000, ele soma, né, a variável soma, que foi iniciado com 0, com i. E ele não incrementa o i. Então, o i é 0. 0 é menor que 1000? Então, vamos lá. Soma, recebe, soma mais i. 0 mais 0 é 0. Aí, 0 é menor que 1000? Soma, recebe, soma mais i. 0 mais 0. Soma continua com 0. Soma continua com 0 e o i continua com 0. Então, na hora que esse programa for colocado em execução, ele vai precisar de entrada e saída? Não, né? Ele não precisa ler e nem escrever nada. Então, ele nunca vai ser suspenso. Ele vai ficar executando ad infinito. Né? Porque teve um erro de programação aí e o negócio não vai. Tá? Então, assim, a ideia de monotarefa funcionava muito bem quando se imaginava que o programador era um cara tranquilo, que ele nunca ia errar. E também quando a gente não tinha, como era na época, né, aplicações, programas que eram interativos, né, que precisavam de muita manipulação, de muita conversação, de muita interação com dispositivos. Então a ideia é assim, vamos manter o nosso monitor residente, vamos permitir que o nosso monitor consiga
suspender tarefas, mas agora vamos, de fato, fazer um uso compartilhado do tempo de processamento, o famoso time sharing. Né? Então, o que nós usamos hoje é um sistema que é multitarefas, que usa time sharing para garantir que todas as tarefas tenham um tempo justo, digamos, para execução. Se eu uso time sharing, aquele meu laço infinito, ele ia chegar no ponto que ele diz assim, ó, filhão, acabou teu tempo, volta para o fim da fila, entendeu? Aí ele saía da execução, voltava para o fim da fila, depois ele poderia continuar executando o zero dele de novo, mas ia de novo estourar o tempo dele, então ele ia ficar perturbando, mas ele não ia atrapalhar outros processos de serem colocados em execução, tá bom? Como é que vai funcionar, então, o nosso sistema agora que usa tempo compartilhado? Cada processo, cada atividade, cada tarefa, ela recebe do processador, recebe para ser colocado no processador uma fatia de tempo, né? Uma fatia que diga assim, ó, você só pode executar agora por tanto tempo. Né? Essa unidade de tempo ela é chamada de quantum, digamos assim, tá? Então, toda tarefa, todo processo que vai ser colocado em execução, ele recebe um quantum. Acabou o quantum, a tarefa ela é suspendida. Né? Acabou o quantum dela, suspende, tira tudo que ela estava fazendo de memória, salva em algum lugar, salva o contexto dela e retorna ela para o final da fila de prontos. Tá? Então, ela nunca vai ficar executando ad infinito. Isso é muito legal. Então, agora, no tempo compartilhado, um processo, uma tarefa, ela é suspensa quando ela tem que fazer entrada, quando ela tem que fazer saída, quando o processador pede, né, ele pode pedir, tem algo mais relevante para ele, ou agora quando acaba o tempo dela. Tá? Então, agora nós chegamos no sistema, digamos assim, ideal. Né? Precisou fazer entrada, fazer saída, não atrapalha não, sai daí. Acabou o teu tempo, sai daí. Então, a gente consegue sempre suspender tarefas porque o tempo também acabou. Então, essa função aí de tirar esse cara da força, né, de tirar ele de execução e colocar ele para o fim da fila, é chamada de pré-empção. A gente vai ver muito isso quando falar de escalonamento. Então, o escalonamento pré-emptivo é aquele que permite que uma tarefa seja suspensa. Tá? Então, sistemas que implementam essa ideia de preempção são chamados de sistemas preemptivos. Acho que os sistemas operacionais modernos, todos eles são preemptivos. Tá? Talvez um sistema operacional de tempo real ou para algo específico não seja preemptivo. Tá? Mas os modernos para desktop, para servidores, são todos preemptivos. Permitem que você interrompa um processo. Para implementar, então, a ideia da preempção por tempo agora, né, aí o pessoal foi obrigado um pouquinho a atualizar um pouquinho o hardware, né, e aí foram criadas interrupções, né, agora no hardware também, que funcionam como uma espécie de temporizador programável. Tá? Então, o hardware agora passou a oferecer um temporizador que permite gerar pequenos intervalos de tempo, né, milissegundos, né, é muito, muito, muito rápido, e esses intervalos aí, né, garantem que a gente consiga tratar as interrupções, né, e encaminhá-las ao núcleo para que algo aconteça. E deixa eu só atender alguém aqui que pediu para entrar. Pronto. Né? Então, eu tenho, além da minha suspensão, um temporizador onde eu consigo tratar um pouquinho para que esse negócio, porque não é assim, suspendeu aqui, né, aqui no tempo T, acabou o tempo T, já tem um outro funcionando. Não dá para funcionar assim. Né? Eu preciso tirar o que esse cara estava colocando em execução, executando, né, para poder tirar ele e colocar o próximo, os dados do próximo bem em execução. Então eu tenho que ter esse gapzinho, esse buraco de tempo aí para o negócio poder funcionar. Então, essa chamada, esse tempo aí, essa chamada de interrupção, ela é chamada de tick. Né? É ela que garante que a gente consiga interromper um processo, tratar aquilo que ele estava fazendo, tirar de memória, se for o caso, e colocar os dados do outro processo, outra tarefa em execução também em memória. Então, uma tarefa ela tem um quantum
que vai dizer quanto tempo ela vai executar. Fora isso, tem ainda o tique, que vai servir para que o processador consiga fazer a preempção, né? Que ele consiga, de fato, trabalhar. Então, assim, o nosso núcleo ele vai ajustar o contador de tiques ali que uma tarefa pode usar de acordo com o quanto que ela vai receber. Feitosa, tu tá falando aí, eu tô viajando, né? Pronto. Acho que assim fica muito melhor de entender. Eu tenho aqui as tarefas, né? Tarefa, 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 tarefa. Eu tenho aqui o meu kernel, né? Onde eu vou executar de fato a minha interrupção. E vamos dizer que a minha tarefa aqui, ela recebeu um quantum. Era para ser um Q, tá? Por que a figura tem um C? Eu confesso que eu também não parei para ver. Mas o mais correto era que fosse um Q, que fosse um quantum. A minha tarefa está executando aqui, ela vai precisar de 10 unidades de tempo para serem executadas. Tá? Então, ela foi colocada em execução aqui, acabou. Acabou esse meu tempo, né? Gera-se uma interrupção para dizer, olha, acabou o tempo daquela tarefa. Né? Então, eu tenho um tique aqui, ó, que é acionado, para que eu consiga, de fato, fazer a subtração daquele meu tempo. Desse, olha, esse cara precisava de 10, ele já gastou 1. Então, ele só precisa de 9 agora. Né? E eu preciso também tirar o contexto, salvar o que esse cara estava fazendo, salvar em disco, ou numa outra região de memória e trazer agora os dados da próxima tarefa. Tá? Então, é como se eu precisasse desse espacinho aqui de tempo para poder fazer isso. Aí, aqui pode ser a mesma tarefa ou pode ser uma outra tarefa. Então, acabou o tempo da tarefa, né? Acabou ali o tiquezinho dela, também o quanto, o tiquezinho dela, né? E não o quantum, é decrementado e eu consigo fazer essa troca de contexto bem aqui. Tá? Até aqui, ó, chegou no tempo zero, ela acabou. Ela não executa mais. Tá? Finalizou. Agora, o que acontece? Né? Assim como a gente mantinha aqueles 5 estados da ideia de multitarefa, novo, pronto, executando, terminado, suspenso, eu tenho uma ação a mais, que agora eu posso estar executando e voltar agora ao pronto porque acabou o meu tempo. Né? Antes eu só voltava aqui basicamente porque eu precisava fazer entrada e saída. Né? Ou algo aconteceu. Agora não. O processador falou assim, ó, negão, cai fora que não é mais contigo. Acabou. Não é mais contigo o processo, não é mais contigo a tarefa. Acabou o teu tempo, então eu volto para cá. Tá? Então eu tenho a preempção por tempo também aqui. Então, esses seriam os estados finais de uma tarefa. Nova, pronta, executando, terminada, suspensa. E com transições aí, né? Eu tenho uma transição de novo para pronto, pronta para ser colocada em execução, terminada, preemptada, né? Esperando algum evento, um dado ou um tempo, né? E voltou de novo agora a ficar pronto para execução. Tá? Então, é assim que funciona. Toda tarefa, né? As 100 que vão estar executando agora aqui no computador, vão estar funcionando aqui. Elas têm um quantum para executar, acabou aquele quantum, acontece um tiquezinho, é chamado uma interrupção, eu tenho um tique para poder atualizar os dados todos, colocar a nova em execução, e aí o negócio fica nesse cara acontecendo aí. Tá bom? Então, para fechar e deixar claro essa parte aqui, isso aqui, ó, esses estados aqui, eles são chamados de ciclo de vida das tarefas. Tá? Então, é muito tranquilo. Aqui é literalmente só fazer leitura. Uma tarefa, ela está no estado de nova quando ela está sendo criada. Né? Então, é aquela coisa, o usuário foi lá e clicou no programa, clicou no aplicativo. Então, eu estou carregando o conteúdo do disco para a memória. Então, isso é uma tarefa que está num estado de pronta. Tá? Então, tudo. Bibliotecas, dados, tudo sendo carregado para a memória, então ela está lá. De novo, desculpa. Quando tudo foi carregado em memória, ela fica em pronta. Agora, já que está tudo em memória, ela tem capacidade de executar. Né? Agora depende só do processador. Já tem espaço mim, eu posso executar agora? Então, ela
uma vez que ela está pronta, ela fica agora numa fila, né? Fila de prontos, ready queue, né? Run queue, então depende do processador do sistema operacional que está implementando. E, obviamente, quem vai definir qual vai ser essa ordem de execução são os algoritmos de escalonamento, né, que é o que a gente vai ver. Tem várias formas de definir como é que você vai colocar um processo em execução, né, uma tarefa em execução. E quem define isso é o algoritmo de escalonamento. Uma vez que o processador falou assim, opa, vem trabalhar, ela agora está em execução, está executando. Né? Então, o processador fica dedicado a executar aquela tarefa, certo? Suspenso. Né? Está suspenso por quê? Porque ela agora depende de um dado externo, ela vai precisar de um dado no disco, da rede, do teclado, do mouse, não sei. Né? Faltou algum tipo de... Ela está esperando por alguma sincronização, ela está esperando uma resposta de uma outra tarefa, pode ser que isso aconteça, ou, de fato, acabou o tempo dela. Né? Então, eu consigo suspender uma tarefa agora por N motivos. E terminada, chegou ao final, acabou, cheguei lá no end, não temos o que fazer, acabou a tarefa, removo tudo dela que está em memória e pronto. Beijo nas crianças. Fora isso, nós temos esses estados, nós temos as transições entre os estados. Né? Tem aqui o início de tudo para o nova. Né? Esse estado é, de fato, quando você clica lá, tá imaginando, né? Tá lá, todo programa, todo aplicativo tá nessa transição aqui, né? Ele tá ali, né? Eu sou um código estático, posso virar agora, posso ser uma tarefa num estado de nova. Estou começando a carregar o meu conteúdo para memória, dados em memória, bibliotecas em memória, tá? Nova para pronta, né? Você clicou, pronto, clicou, começou a carregar, e aí agora ela saiu de estou em execução, né? Estou aqui esperando para virar nova, de nova para pronto, porque você começa a colocar tudo em memória. Quando ela vai ser colocada em execução, quando o processador vem, tarefa 1, é tua vez agora, ela fica nessa transição aqui de pronta para executando, né? Está começando agora o escalonador, diz assim, ó, vem cá que é tua vez, vamos embora agora, vou te colocar em execução, tá? É na hora daquele tiquezinho ali que ela tá nessa transição. Executando para pronta é aquela mesma coisa, ó, acabou o tempo dela, né? Acabou o tempo dela, ela nem foi assim, suspensa, digamos assim, né? Acabou o tempo dela, ela só volta tranquilamente para o estado de pronto, né? Tá esperando que ela possa ser executada novamente ali. Executando para suspensa, ela está precisando de alguma coisa, se percebeu durante a execução que ia se precisar de um recurso de entrada e saída, ou sincronização, e aí, de fato, ela já começa a migrar para esse estado. Suspenso para pronto, estava lá no estado de suspenso, esperou, recebeu a entrada, recebeu a entrada, recebeu a sincronização, e agora ela volta a voltar para pronta, então começa a carregar de novo todo o conteúdo para a memória, para que ela possa ficar pronta de novo e ser chamada pelo processador. E para finalizar, executando para terminada, né? Então está acabando ali, você já sabe que daqui a pouquinho está acontecendo, né? Cheguei ao meu final, executei tudo que eu tinha que executar, ou aconteceu algum tipo de erro, divisão por zero, instrução ilegal, algo que vai me obrigar a parar a minha execução. Tá? E a última transição é terminada para voltei a ser um código estático. Né? Então, assim, a tarefa saiu, então ela foi terminada, eu começo a remover tudo aquilo de memória, registradores, tudo aquilo que te fazia menção a ela, e aí libero aquele espaço e ela voltou, a tarefa voltou de novo agora a ser um programa que está salvo no disco lá, parado, estaticamente. Senhores, era isso. O conteúdo de hoje era para a gente iniciar as conversas sobre tarefas, né, sobre processos. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Falem, por favor. Eu tenho algumas perguntas. Qual seria a transição que mais demora? As transições que mais demoram e... tá, ó, vamos voltar para cá, então. Pode falar. Travou, Odalísio. Teria otimizações... Teria otimizações... Transições entre...
de transições. Por exemplo, quando o programa termina, eu acho que seria uma perda de tempo ficar esperando até aquele tempo que ele tinha acabar. Não teria algoritmo de Não, escalonamento, por exemplo. tem. Não, tem, isso acontece, né? Deixa eu voltar para cá, então. Deixa eu voltar para a figura aqui do tique. Tá? É porque a figura aqui, que por sinal é do livro do professor Mazieiro, né? Ela tá toda bonitinha, tá? Ela tá fazendo menção a uma tarefa que tem um tempo bonitinho que vai continuar sendo executando. Mas você imagina que aqui nesse meio, pronto. A tarefa vai executar até aqui só. Quando ela acaba de executar, acontece um tique de novo. Tá? O processador não vai ficar parado aqui esperando essa metade desse tempo aqui, desse quanto, vamos chamar assim, para poder. Acabou o teu tempo. Não, entendeu? O processador, ele sabe, o escalonador, na realidade, sabe quando coloca uma tarefa em um programa em execução, quando escalona uma tarefa, um processo, ele sabe o tempo que ela precisa. Então ele sabe que ele vai que vão acionar uma interrupção para tirar aquele cara quando acabar o tempo dela. Tá? Via de regra, é muito raro, né, você ter quantums muito grandes ou quantos muito pequenos. Né? Então, se você tem um quantum muito grande, o negócio pode dar muito errado. Se ele é muito pequeno, você vai acabar tendo muita preempção, né? Executou aquele. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, então você vai. Trabalha um pouquinho, para um pouquinho. Tá? É muito ruim esse negócio. Então, o processador, o escalonador sabe o quantum de cada processo, e aí ele sabe, ó, a partir dessa execução agora ele vai só até a metade. Já vamos preparar esse negócio para poder esse cara ser interrompido e aí já chamar o próximo. Tá? Então, na teoria, não acontece isso do processador. O cara iniciou, o cara tinha 10 milissegundos para executar e só precisava de 1. Mas o quanto que foi definido era de 10 milissegundos. Então, ele iniciou, executou 1 milissegundo, acabou e ficou 9 milissegundos ociosos. Não, isso não acontece não. Tá? Isso aí não vai, porque senão o negócio vai dar errado. Já a tua segunda pergunta era qual era, a tua primeira pergunta, na realidade, né, é qual era a transição mais demorada, é isso? Isso. Tá. Agora me engasguei, agora não foi nem a tosse. As transições que vão demorar mais são aquelas que envolvem entrada e saída. Né? Não tem o que fazer. Ó. Uma transição de executando para a fila de pronto é aquela coisa, acabou o teu tempo. O teu quantum é de 5 milissegundos e você chegou nos 5 milissegundos. Então é assim, ó, é só salva o contexto. Ou talvez, como ele na realidade, como esse processo não vai fazer nenhuma modificação, é só assim, todo o teu conteúdo vai continuar salvo na mesma posição de memória que acabou, que inicia no endereço ABCD. Pronto. E aí ela volta para pronto. Tá? O contexto dela nem é salvo com tanto rigor. Quando eu digo assim, o contexto da tarefa é salvo, vamos supor que eu preciso tirar uma tarefa porque ela precisa ler dados de entrada e saída. Então, será que vale a pena eu deixar tudo dali em memória? Então, geralmente, você tira de memória tudo daquela tarefa, joga para disco, executa a operação de entrada e saída, e aí depois volta com tudo de novo. Isso é o contexto, tá? Então, executando para pronto tá. Pronto executando também, tá tudo lá bonitinho. As que vão demorar são aquelas que envolvem suspensão. Né? Diria que a que vai demorar de fato é o executando para suspenso, né? Porque você precisa salvar todo o contexto e colocar. Aí, uma vez que ela está em suspensa, aí isso não atrapalha mais, né? Porque aí ela só vai para pronto quando alguém disser assim, ó, ô processador, né? Ou monitor residente, eu, tarefa 1, já consegui buscar os meus 1 GB de dados que eu queria buscar do disco, tá? Tô pronto, hein? Ah, beleza. Então agora vamos embora, então eu vou te colocar agora no estado de prontos, tá? Então assim, a que demora é executando para suspenso, porque eu preciso salvar o contexto. Depois nem tanto.
Mais alguma? Eu imaginei que os que mais demoravam seria de carregar a tarefa, quando vai se suspender e quando termina, porque envolve tudo o disco, ou alguma coisa externa. Teria algo a ver? Tá, é porque eu tô supondo que a transição de executando para terminado, na hora que o processador sabe que ela acaba, ele salva o contexto, né? E aí ele já coloca um outro em execução. A tua visão é que ele salva o contexto e já começa a fazer a liberação do espaço, né? Eu acho que liberar o espaço não é tão complicado, né? Porque, de fato, quando a gente fala que o espaço foi liberado, ele foi só sobrescrito, né? Não foi apagado de fato, né? O cara não saiu ali apagando, né? Ele só disse assim: olha, você pode, se alguém precisar usar alguma coisa agora, a região de memória A, B, C está liberada, pode salvar coisa em cima dela, tá? Então, essa é a liberação. Registradores, eles são só setados, né? E aí você libera, você apaga. Agora, memória é só escrito por cima, tá? Não é de fato tira tudo, apaga, deixa nulo, por exemplo, e aí coloca de novo. Não, escreve por cima, tá? É mais eficiente escrever por cima do que apagar, do que tirar tudo de fato e aí voltar de novo. Tá? Mas concordo contigo que terminando pode ser também uma tarefa. Se você tiver que tirar muito conteúdo de memória, pode ser que demore de fato. Tá? Mas, assim, as suspensões sempre são as mais custosas, né? Porque elas dependem de hardware de entrada e saída. Tá? Então, sempre vai acontecer. O novo, para entrar, acho que faz sentido, né? Você precisa carregar tudo para memória também. Concordo com você que como é que é? O novo para pronto, que é começar a carregar tudinho, dependendo da tarefa, do processo, pode ser realmente bem demorado. Concordo contigo. Gente, eu vou dar um 10 pro Odalise, tá? Tá todo mundo calado aí, não sei nem quantos estão me ouvindo, estão só gravando aí, estão para gravar. Vamos perguntar, se ele tem dúvida não? Tá muito fácil esse negócio assim, é? Que coisa! Né, André? Tá todo mundo calado aí, ó. Daqui a pouco todo mundo tá dormindo, ó. Só 4 riram, viu? O resto tudo tá dormindo, ó. Ah, muito bem. Viu, ó? Ó, eu tinha falado no começo, tá? Eu não montei ainda a tarefa, desculpa. A atividade prática 1, que é a de escalonamento de processos, eu tenho ela pronta, tá? Eu só não coloquei ainda no Colab porque eu realmente fim de semana deu uma... A tosse tava pior, tava me atrapalhando muito, tava me dando muito sono por causa do remédio ainda. E eu acho que eu vou na quarta-feira explicar um pouquinho mais do processo ainda. Aí, ou eu coloco na quarta-feira, ou então na sexta-feira eu já vou fazer uma aula rapidinho, né, uma reunião rapidinho, para explicar o trabalho, tá? Mas se eu não tô enganado, o conteúdo de escalonamento de processo, ele só começa na outra segunda-feira, tá? E ele que é o nosso trabalho. Então, eu vou avaliar amanhã e na quarta-feira de manhã como é que está o conteúdo. Se eu achar que vale a pena, eu já passo trabalho até sexta-feira. Se não, na segunda-feira, quando acabar a aula de escalonamento, eu já falo, já passo o trabalho também. Aí foi o que eu estava falando com o Odalísio no começo. Ele me perguntou, né, quando a gente começou aqui a reunião, antes de gravar, se tinha alguma função em C para que ele de fato conseguisse simular esses estados aqui, né? O novo, pronto. Aí eu falei porque eu não imagino, né? Não consigo ver, não consigo imaginar alguma coisa. Faz muito tempo que eu não programo em C, aí tem mais de 10 anos que eu não programo em C, digo logo para vocês. Realmente não vou lembrar. Nunca usei C para programar pensando em algo do SO. Então não vou lembrar se o C tem alguma primitiva que simularia execução de tarefa, colocar em execução, tirar, suspender. Não imaginei e adiantei mais ou menos o que é o trabalho, né? O trabalho é colocar tarefas, processos em execução. Só que não é para dizer assim, gente, vai lá, faz o teu processador da tua máquina
pegar a tarefa 1 e executá-la. Não dá. Porque assim, quando a gente falou colocar a tarefa em execução, a gente acabou de ver que vai carregar um monte de coisa em memória, né? Código, bibliotecas, dados, aquele monte de bagulho. Então, o nosso trabalho de escalonamento de processo, ele é meio que uma simulação. Então, o processo que a gente vai receber, a tarefa, ela é uma estrutura de dados que vai dizer o número dela, o identificador dela, o ID dela, uma outro tipo de informação, por exemplo, e o quantum. É isso que ela vai ter. Né? Ela não vai ter, você vai executar o Word, o não sei o que, carrega a biblioteca tal. Não, isso aí daria um trabalho final de disciplina. Isso era todo conteúdo para poder fazer isso funcionar. Então, acho que não é o que interessa. Então, o trabalho vai ser receber essas tarefas, né, com esse dado mínimo, e elaborar o escalonador, para que quando ele for colocar a tarefa em execução, sair do pronto para executando, o que ele vai fazer não é executar de fato, não vai carregar em memória, colocar no processador, ele vai só reduzir o tempo. Né? Então, assim, a tarefa precisa de 10 milissegundos. E o quanto configurado é de 3. Então, ela vai executar 3 milissegundos, suspende, depois mais 3, suspende, depois mais 3 e depois mais 1. Tá? Então, o que vocês vão fazer é só cortar o tempo. Né? Vai lá na tarefa, qual é o quantum dela? Era 10. O tempo dela era 10. Quanto é o quantum? Então, 10 menos 3, 7. Agora ela é 7 e volta para o fim da fila. Próxima tarefa, tá? Vocês não vão, de fato, carregar tudo em memória, chama o processador, vai lá e executa. Não vai funcionar assim não, tá? Vai ser bem simulação, bem alto nível, senão era outro trabalho. De novo, 2001, 2002, eu estava voltando do mestrado quando um professor, que não vale a pena revelar nomes, né, fez isso. A cadeira de SO era implementação do Linux. Cara, era triste, porque não vale a pena. É muito trabalhoso. Eu acho que vocês não vão aprender. Eu acho que se alguém tiver interesse de programar mais a fundo para um sistema operacional, mexer com o kernel, a disciplina vai dar uma visão geral. Você vai aí, de fato, procurar um conteúdo mais avançado para fazer isso, tá? A gente vai aqui ter uma visão bem ampla. Então, as tarefas serão nesse nível de coisas. Então, assim, a gente vai tentar entender como é que o negócio funciona. A gente não vai, de fato, fazer o negócio funcionar. Tá bom? Então, na quarta-feira a gente continua, e aí eu passo para o conteúdo que agora é a parte de tarefa mesmo, explicando o negócio mais certinho. Se o conteúdo for pouco, eu já posso até começar o escalonamento. E aí, se eu começar o escalonamento, eu já falo também da nossa tarefa. Tá bom? Aí essa tarefa ela vai, nas minhas contas, demorar 3. A gente vai ficar 3 semanas ou 2 semanas sem conteúdo só para discutir a tarefa, tá? E ainda vai ter mais 2 semanas para entrega, tá? Então não, porque assim, é para fazer com calma e eu não sei como é que tá a carga de vocês. Se a gente tivesse o laboratório real lá no ICOMP, lá na FT, aí tudo bem, tinha a sexta-feira de 15 a 18 para sentar lá e trabalhar. Né? Aí dava para acompanhar, ver todo mundo metendo a mão na massa. Como não dá, a gente vai ficar 2 semanas só conversando, vou estar aqui todo santo dia para a gente conversar, tirar dúvida, mostrar código, testar código, esse tipo de coisa, né? E ainda tem mais tempo para entregar, para não dizer assim, professor, eu não consegui fazer, porque meu tempo deu errado. Então, assim, vai ter umas 4 semanas ou 5 semanas para entregar o negócio funcionando. Aí acontece que lá no meio daquelas semanas finais já tem aula nova com conteúdo novo, né? Então não vai dar para ficar 4 semanas pensando só, já tem aula nova, conteúdo novo, e dependendo do conteúdo, pode ser que você já acabe entregando o trabalho prático 1 e já está recebendo o trabalho prático 2 para fazer, tá? Então vai ser meio que um pipeline, acaba um, recebe outro para fazer, tá bom? Mas a ideia é essa, a gente discutir bastante com calma, entender, né? Tentar mostrar o que eu quero, e aí cada um programa. Quem for excelente em programação vai tirar de letra,
tá? Duvido que tenha algo muito, muito trabalhoso. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade vai apanhar um pouquinho mais aí para o negócio funcionar, mas eu também não vejo grandes dificuldades, nada muito, muito complicado, não. É entender o que o algoritmo de escalonamento faz, como é que ele trabalha com os processos e aí programar esse comportamento. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Senão eu vou fechar aqui a nossa gravação. Então eu vou interromper a nossa gravação aqui. Vou deixar os senhores